Eu estava fazendo uma conta assim de cabeça rápida. Em 2011 foi um campeonato decidido na última rodada, né? Depois a gente sempre teve um time disparando e um campeonato sem a emoção do título na reta final. Foi o Fluminense, foi o Cruzeiro bicampeão, né? Corinthians. Não tivemos de 2000 e Palmeiras disparou, ganhou fácil. Não tivemos um campeonato tão equilibrado como esse. O Corinthians ano passado também não chegou a ter, disparou. Não, disparou. Chegou no ultimão. 2009 e 2011. 2009 houve 3 times na última rodada disputando mas o título. na última. Isso. Na última. E 2011, Corinthians e Vasco chegaram na última rodada disputando. O Palmeiras também ganhou na última rodada. Confirmou na última rodada, mas era difícil. Mas assim... Geralmente você tem uma manutenção, né? Exatamente. Vai dando uma o Palmeiras disparou, você não teve essa disputa que você tem hoje. E a gente vai falar sobre os times que brigam pelo título e o que aconteceu com eles nessa rodada. O São Paulo, por exemplo, ele empatou com o América, né, em casa. Manteve a posição dele, manteve a liderança, né? Só que agora ele tem 2 times a 1 ponto. E aí, a sequência dele não é boa, uma vitória em 5 jogos. Por isso que a gente está dizendo que o moral do líder do campeonato sai para baixo nessa rodada. Mas como o líder tem moral para baixo? Isso que a gente quer debater. A gente acha que o moral do São Paulo, apesar da manutenção da liderança e da distância de 1 ponto, ele está com moral para baixo depois da rodada. E aí, amigos, exageramos? Não. De jeito, eu acho que é horrível o São Paulo nessa rodada. Perdeu a chance, jogou nada, não mereceu Porque há ganhar. circunstâncias contra o Fluminense, por exemplo. A expulsão do Diego Souza tem uma interferência no jogo muito clara. E depois o gol contra bizarro do Anderson Martins, de novo. Aí foi correr atrás do placar e tal. É um empate que você disse que está dentro do contexto de um campeonato como o brasileiro. O time do América é um time que nesse ano se mostra competitivo. Ok, tá no meio da tabela, tá direito, tá bem arrumado, o Adilson, ok, tudo certo. Só que você está jogando em casa, você é líder do campeonato, tudo bem, não tem o Everton e o Rojas, que foram os pontas que, na minha opinião, deram o volume de jogo que o São Paulo conseguiu ter de consistência Perdeu no melhor muito momento. Com o Everton, muito com o Everton. Muito. E aí o Noriega comentou o jogo. O São Paulo foi apático. O São Paulo parecia não querer decidir o jogo, parecia que faltava disposição. Num cenário, você está vendo aí, ó. Quase 50 mil pessoas. 50 mil pessoas, um dia de almanaque, céu azul, aquele dia prazeroso. O único jogo no dia, sábado. Fez o placar de 1-0. Aí tudo bem, o Reinaldo fez a bobagem no segundo tempo de tirar um gol do Nenê, né, que podia ter decidido o jogo, e o América teve uma chance, na verdade, que foi essa aí. Ok, mas assim. E a última do São Paulo foi essa do Reinaldo e do Nenê também, depois não criou. Cara, agora, e as alternativas, Birizek, que o São Paulo tem para as ausências do Rojas e do Everton, são alternativas todas que não se encaixam. Deu certo um dia contra o Corinthians, que o Reinaldo fez 2 gols, porque ele fez 2 gols, porque do ponto de vista, inclusive, da operação do jogo, da formatação do jogo, é difícil. Ele joga lá do lado esquerdo e tal, mas o Everton é um jogador muito mais completo para essa função. Então a contusão do Everton, na minha opinião, ela é decisiva para a queda de performance do São Paulo. Os últimos 5 jogos, o São Paulo ganha do Ceará, um finzinho no Morumbi lotado, e aí ele engata uma sequência de 5 jogos. Aí o gol do Anderson Martins que a gente falava lá. É uma sequência muito ruim, de apenas uma vitória, porque ele empata com o Fluminense em casa 1-1, jogo que o Diego Souza foi expulso. Incrível. Esse jogo jogou até melhor e perdeu. Isso. Aí ele perde do Galo no Independência 1-0, jogando bem. Acho que talvez tenha sido o melhor desses 5 jogos. Aí ele ganha... O apertado do Bahia. Do Bahia no Morumbi. Mas ganhou, dizendo assim, ele não foi ameaçado pelo Bahia. Pronto, perfeito. Foi ameaçado pelo Bahia. Perfeito. Empata com o Santos na Vila 0-0. Um dos piores jogos do campeonato. E empata com o América. Então o São Paulo marcou nos últimos 5 jogos 1 gol contra o Fluminense, 1 gol contra o Bahia, 1 gol contra o América. Mas tá vendo 3 gols marcados. A pontuação do São Paulo no segundo turno, ela é muito baixa. O Palmeiras é o melhor do segundo turno, com 17 pontos. Sim, mas Noriega, hoje o Redação fez uma projeção de 10 rodadas, das últimas 10 rodadas, e depois comparou no percentual de aproveitamento com o todo do campeonato. O São Paulo tem 67% nas últimas 10 e 70% no campeonato. Então, o nível de aproveitamento de percentual está dentro do que foi. Porque o São Paulo, diferentemente do que muita gente pode imaginar, ele não começou mal o campeonato. São Paulo foi o último a perder a invencibilidade. Ele teve 2 empatezinhos ali, ficou próximo dos líderes, foi ganhando, beliscou, teve um empate lá, acho que foi
Com o Ceará, 2-2, que o Lisieiro fez um gol, o Shailon fez um gol no fim do jogo. E o São Paulo não perdeu ali. São Paulo vem inconsistente desde o começo, por isso é líder. Só que agora, nesse momento, com a dificuldade que os jogos apresentaram e com a ausência especialmente do Everton no jogo, num outro jogo que não teve o Nenê, o Everton e o Diego Souza, suspensão e tudo mais, o São Paulo deixou pontos pelo caminho. O jogo de Curitiba contra o Paraná é um time que está rebaixado. Esse é imperdoável. Isso é imperdoável. São 2 pontos que você não recupera. Por isso o campeonato está aberto. O que eu achei esquisito no jogo, sábado, comentando o jogo, foi assim, vou até usar uma expressão talvez um pouco pesada, me perdoem por isso. O São Paulo estava sem tesão no jogo. É isso. 50 mil pessoas, líder do campeonato, jogando sozinho, que nem o Pet falou. Pode jogar a bomba para os outros. Vou jogar a bomba para o Internacional, que vai jogar depois, para o Flamengo, para o Palmeiras. Eu até comentei isso durante o jogo. O São Paulo teve mais posse de bola. Terminou o primeiro tempo 54-46. Um time que vai para não jogar, e o América foi para não jogar, e é direito do América não jogar. Claro, ele é tática. Não pode ter 46% de posse de bola. Qual é a leitura que você faz disso? Que o dono da casa não foi lá, não foi brigar. E o São Paulo roubou menos bola do que o América no primeiro tempo. Acho que isso era a cara do São Paulo. São Paulo não entregava nada de graça para ninguém. Era uma loucura ver o São Paulo jogar. Podia não ser brilhante, mas a intensidade, a força. O que me surpreende no Riesco porque ele fez um jogo muito mal no Clássico. A gente analisou aqui, São Paulo se deu muito bem contra Santos. O empate lá no Vila Belmiro, para São Paulo, é bom, para Santos ruim. Já analisamos isso. Não correu risco. O jogo foi ruim, mas não correu risco. O Inter perdeu do Chapecoense. Que o Palmeiras empatou. O único Grêmio que ganhou na rodada do Paraná. Então, foi ótimo. E agora tem, em casa, jogo teoricamente muito fácil. Nessa rodada o Palmeiras ganhou também do Corinthians, né? O Palmeiras empatou nessa rodada passada. Com o Bahia, verdade. Bahia verdade. Fora de casa. Isso, gol do Felipe Melo no fim. Exatamente. Então, agora contra a América, jogando mal. Sem tesão. Esse foi... Sem vontade. E o Aguirre foi muito bem na entrevista. Muito bem, você não achou? E ele citou esses 5 jogos, por isso eu separei. Ele falou uma vitória. O Aguirre falou uma vitória em 5 jogos, o time caiu, é preocupante. E 3 gols marcados. 5 jogos. Ainda é a situação privilegiada do São Paulo, eu acho. Porque o São Paulo recebe o Palmeiras em casa. Mas são jogos diretos. Depende do que vai acontecer no dia do jogo. Mas assim, ele pode jogar com esses... Ele vai jogar com todos que estão disputando o título com ele, não vai? Vai jogar. Vai jogar com o Grêmio, vai jogar com o Flamengo. Com o Flamengo. E com o Inter. Fora. Então, se ele mantiver a liderança na próxima rodada... O Atlético já jogou, mas aí eu acho que ele continua tendo essa situação. Eu acho que é melhor você estar na liderança e botar pressão. Olha as próximas 5 rodadas dos times que brigam pelo título. A queda de rendimento é que chama a atenção. Já que você citou, põe na tela. Eu acho que a gente está vendo os jogos aí... claro. Os próximos jogos dos 5 times que a gente entende brigar pelo título. A gente excluiu o Galo dessa briga pelo título nesse momento depois da derrota. O São Paulo, Botafogo no Engenhão domingo, certo? Depois o Palmeiras no Morumbi. Aí tem o Inter em Porto Alegre, ou seja, Palmeiras e Inter meio que decisão do campeonato, esses 2 jogos. Pois é. Não estou excluindo o Flamengo, pelo amor de Deus. E o Grêmio. Sim, decisão para o São Paulo. E o Grêmio está nessa parada também. Sim. E o Palmeiras vai jogar com o Grêmio ainda. Sim. Vai. E o Palmeiras olha a tabelinha do Grêmio. Paulo e Grêmio. A tabelinha do Grêmio, que linda. O Grêmio tem uma tabela teoricamente mais Fluminense, tranquila. Bahia, Palmeiras em São Paulo. Mas fora, não é em casa. América em Belo Horizonte e o Sport em casa. O Flamengo tem o Bahia, na Bahia, aí tem um jogo com o Corinthians, em São Paulo. Aí vai fazer o Fla-Flu, que é clássico. Diferente. Aí Paraná, fora. Não importa onde seja. E Palmeiras em casa. E o Palmeiras pode ser a decisão do campeonato também. Né? Faltam 12 rodadas, certo? A gente está mostrando 5, a gente vai mostrando praticamente 45% dos jogos que faltam. Não parece para vocês que assim, o time que encaixar a melhor sequência... Sim, mas isso a gente fala já. No último mês. 5 rodadas que a gente fala isso. Mas porque a sequência ela vai rodando, né? Teve um momento que o São Paulo teve uma sequência maravilhosa. Agora é uma sequência do Palmeiras. 11 jogos sem perder. Não, e o São Paulo fez o contrário, você tem razão. O São Paulo, naquela sequência que era jogos duríssimos, ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, ganhou do Flamengo no Rio. Aí quando veio Paraná, deixou ponto. Disse, De repente, o time que tiver na ponta dos cascos ali de novembro para dezembro... e encaixar a melhor sequência de 5 jogos, desse aí vai ganhar o campeonato. O campeonato está tão emocionante que a turma que sempre aparece nessa época do ano para falar mal dos pontos corridos e pedir a volta do mata-mata, esse ano está quietinha, porque está espetacular o campeonato. E esse ano ainda pode terminar
a equipe do Seleção estava debatendo antes do programa ir ao ar o que pode ser o ano no futebol brasileiro. A gente pode ter essa briga fantástica dos 5, que a gente viu aí pelo título brasileiro. A gente pode ter o Corinthians na briga pelo título de Copa do Brasil, o Cruzeiro, os outros na Libertadores, ou seja, a gente pode ter 7 torcidas gigantes, todas elas sonhando com o título daqui até o final do ano. E sabe um outro recorde que a gente Copa pode do quebrar? Brasil, Libertadores ou Brasileiro?